Olá, eu sou o Flávio Zaclis e o assunto de hoje é Valuation de Startups Early Stage. Esse é um assunto extremamente interessante, muitas vezes muito polêmico e muitas vezes acaba inviabilizando muitos negócios. Então é importante a gente abordar aqui quais são os fatores importantes para a gente considerar quando avaliando uma empresa em estágio inicial ou Early Stage. Mas antes disso é importante dizer, e muitas vezes a gente é perguntado sobre isso, por que os métodos tradicionais de avaliação de empresa não funcionam para empresas startups de early stage? Métodos tipo fluxo de caixa descontado ou múltiplos comparáveis. Esses métodos não se aplicam basicamente porque eles são métodos utilizados por empresas mais maduras e maiores e que na maioria dos casos já geram algum tipo de caixa. Então esses métodos, em grande parte, principalmente no método de fluxo de caixa descontado, avalia a empresa com base em geração de caixa futura, né? Trazendo isso a valor presente, e a metodologia de múltiplo comparável acaba comparando múltiplos de receita, de geração de caixa, ou até mesmo de resultado líquido, que são métricas que não se aplicam a startups, basicamente porque elas estão em estágio muito inicial e não geram receitas relevantes e não geram resultados relevantes nos primeiros anos. Então, essas metodologias não se aplicam. Então, quais metodologias se aplicam para avaliar uma empresa early stage, uma startup early stage? E aí, antes de falar disso, eu acho que é importante a gente só pontuar uma coisa aqui. Uma startup early stage tem um modelo de negócio com características muito similares, principalmente nos seus primeiros anos de vida, com o modelo de farma, de laboratório, em que o laboratório está investindo por anos e queimando caixa por anos com equipe, com pesquisa, com procedimentos, com material para desenvolver e depois patentear uma droga. Isso demora às vezes meses ou anos, às vezes décadas. Mas a partir do momento que essa droga é descoberta e patenteada, aquele laboratório em geral faz muito dinheiro com aquilo e transforma anos e anos de prejuízo e investimento numa história de muito sucesso e de muita rentabilidade. A startup obviamente não é exatamente isso, mas nos seus primeiros momentos, de uma certa forma, lembra isso, porque ela durante um bom tempo, muitos anos, capta dinheiro, sabendo que aquele dinheiro será queimado, né, para desenvolver produto, para contratar equipe, para conquistar mercado e para conquistar clientes. Pensando sempre na frente, que esse desenvolvimento em algum momento traz escala para a companhia e que ela de fato consegue crescer faturamento e eventualmente ser rentável. Então, é importante a gente levar isso em consideração, porque quando a gente vai avaliar uma startup, quase tudo que a gente está olhando parte de uma premissa e de uma expectativa. Então, quais são os fatores importantes que a gente considera quando a gente está avaliando uma startup? São muitos, mas os principais são 3. Primeiro, tamanho e necessidade de caixa da companhia para aquela rodada específica. Segundo, cap table, ou as participações societárias dentro da companhia. E terceiro, expectativa de valor futuro dessa companhia numa eventual venda. Então, se a gente pegar o primeiro ponto, que é o tamanho do aporte e a necessidade de caixa, e esse é um ponto muito relevante. A gente precisa, para a gente determinar quanto dinheiro a empresa precisa captar, é importante olhar para o business plan da companhia para entender como aquele dinheiro será utilizado e para fazer o quê. E em cima disso, captar o valor necessário para a companhia. Não é bom captar nem muito menos do que o necessário, porque a empresa ficará sem caixa, e também não é bom captar muito mais, porque isso implica numa diluição de participação societária desnecessária e muito grande para a empresa no estágio inicial. E por que isso? Porque as empresas de early stage passam por algumas rodadas de captação. Então, a gente sabe, como investidor de early stage, que o nosso dinheiro, o nosso investimento não será o último na companhia e que ela precisará fazer algumas rodadas de captação ainda. E aí eu entro no segundo ponto importante, que é o cap table da companhia, ou seja, como as divisões societárias, como as participações societárias estão divididas naquela empresa. Então, quando a gente olha para o tamanho do cheque e a necessidade de caixa, a gente também precisa olhar para como as participações societárias da companhia se darão depois de um investimento. Então, depois que a Barney fizer um investimento seed, como ficarão as participações societárias daquela companhia? E mais, como ficarão as participações societárias depois de um round seguinte ao nosso, um Series A, por exemplo? Então isso é extremamente importante, entender e preservar a participação societária, principalmente do time fundador e do time de executivos da companhia, para que ela consiga captar dinheiro
e os montantes certos, nos preços certos, para que após algumas rodadas o cap table da companhia esteja saudável e preservado para poder captar rodadas maiores e eventualmente dar uma liquidez futura. Então, o primeiro ponto importante é a necessidade de caixa da companhia para ela poder implementar o business plan dela, e normalmente a gente está falando aí de períodos de 18 a 24 meses, então as captações levam em conta um business plan que necessita de capital por esse período médio. Segundo, cap structure e cap table, como que as participações societárias se darão ao longo do tempo, assumindo algumas diluições. E terceiro, e muito importante, qual a expectativa de valor futuro dessa companhia e para quem que ela poderá ser vendida. E esse é um ponto relevante, porque assim a gente precisa entender e tentar mensurar a expectativa de valor futuro que essa companhia terá, pensando numa liquidez, numa venda depois de muitos e muitos anos. E nem sempre o valor futuro de uma companhia pode ser aplicável de uma forma igualitária. Então, tem empresas que estão em setores e mercados que podem produzir empresas maiores, e tem empresas, startups, early stage, que estão em mercados que podem produzir empresas extremamente valiosas, mas que talvez o valor de saída esperado seja menor do que de um outro mercado. E isso é muito importante, porque quando a gente está avaliando uma companhia, o preço de entrada, de alguma forma, precisa se comunicar com a expectativa do valor de saída. Se eu espero que uma empresa vai valer na saída 500 milhões de reais, porque o mercado dela é o que a gente acredita quando a gente faz as análises do tamanho do mercado, do potencial de valor da empresa, se essa empresa vai valer 500 milhões de reais, então o meu preço de entrada deveria conversar com esse valor de saída. Se eu tenho uma outra empresa em outro setor e que a expectativa de saída é de 5 bilhões de reais, se a gente considerar que a empresa precisaria do mesmo número de rodadas, então o preço que eu poderia pagar investindo numa empresa de early stage, neste mercado, teoricamente é maior. Claro que eu estou simplificando o argumento aqui, porque eventualmente uma empresa que fique muito maior precisa de muito mais rodadas, mas assumindo condições parecidas e número de rodadas parecidas, é importante a gente entender qual o potencial valor de saída dessa companhia lá na frente. E a forma de fazer isso é estudar o mercado em que essa companhia se insere, é estudar os competidores que estão atuando junto a essa companhia e que serão competição para ser vendida, e é importante entender que tipo de transações, que tipo de negócios já aconteceram nessa indústria, ou seja, olhar um pouco para os múltiplos de M&A dessa indústria, para entender qual que é o valor futuro e o potencial dessa companhia. Então, estamos falando aqui basicamente de 3 fatores, não são os únicos, mas são um dos principais para a gente avaliar uma empresa em early stage, uma startup em early stage. Tamanho do investimento e necessidade de caixa da rodada, cap table da companhia e expectativa de valor futuro. Quando a gente combina esses 3 fatores, a gente consegue chegar em uma avaliação de empresa que faça sentido para aquela empresa, que ela consiga captar os recursos necessários, sem prejudicar o cap table e mirando sempre na expectativa futura de valor e nas métricas que a companhia precisa entregar para poder chegar nesse valor. Então é assim que a gente olha para investimentos em early stage aqui na Barn. É uma metodologia que muitas vezes tem variáveis subjetivas, mas que funciona muito bem, tem se provado ser uma metodologia que permite que as empresas cresçam, captem mais recursos e depois consigam ser vendidas para bons compradores. Então, em outro vídeo a gente vai explorar em mais detalhes todos esses pontos. Muito obrigado e curta a gente no nosso canal.